Olá! Você agora está entrando no mundo da cannabis. Venha conhecer um pouco mais dessa planta, um pouco da história, como ela atua no nosso organismo e o início do tratamento. Nós vamos ajudar você em toda a sua jornada. Primeiro, é importante você saber que a cannabis é uma planta milenar e que existem registros de diversas culturas que fizeram uso da planta. Os primeiros registros foram através do imperador da China, no ano de 2700 a.C. No Egito Antigo, temos registros medicinais em papiros e a deusa Sechá, que aparece representada como uma folha de cannabis na cabeça. Na Índia, um dos livros sagrados do hinduísmo menciona a cannabis como sendo uma planta utilizada para produzir o soma, o elixir mágico. Como você pode ver, ao longo desses anos, a cannabis foi utilizada por diversos povos. Cada um deles deu um nome diferente para essa planta. A gente destacou apenas alguns, mas existem muitos outros. E o resultado dessa ampla utilização foi a alteração da planta geneticamente. As diferenças de plantio e os cruzamentos entre espécies fizeram com que a planta se modificasse ao longo do tempo. Hoje, a gente estima que existem mais ou menos 3.000 variações genéticas, e cada variante com uma história, uma origem e, portanto, propriedades diferentes. Muita gente acha que o que consumimos na cannabis são as suas folhas. As folhas foram escolhidas pela indústria para identificação, mas na verdade são as flores ou os buds que são utilizadas para a fabricação dos produtos. É nas flores das plantas fêmeas que encontramos a maior concentração de tricomas. Os tricomas são estruturas encontradas em diversos tipos de plantas que apresentam várias funções, como a diminuição da perda de água, proteção e atração de polinizadores. Na cannabis, os tricomas ainda apresentam a função de carregar os famosos canabinoides. Os canabinoides são responsáveis pela proteção das plantas contra pragas, doenças e radiação ultravioleta. A gente calcula que haja mais de 130 canabinoides, cada um com efeito terapêutico característico. Além dos canabinoides, encontramos também nas flores da cannabis os terpenos e os flavonoides. Os terpenos são responsáveis pelo sabor e aroma das plantas, além de terem funções sedativas e analgésicas, entre outras. Já os flavonoides são responsáveis pela cor das plantas e têm as funções antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana. Uma curiosidade é que os mesmos terpenos e flavonoides que são encontrados na cannabis também encontramos em outras plantas. O limoneno, por exemplo, encontramos nas frutas cítricas como limão, laranja e tangerina. E o linanol encontramos na lavanda, coentro e manjericão. Em cada espécie genética da cannabis, encontramos diferentes concentrações de cada um desses três componentes, o que explica as diferenças na coloração das plantas, nos seus formatos e na extensa utilização medicinal dela. É mais ou menos o que acontece com os vinhos. Cada uva tem as suas características e mesmo espécies exatamente iguais, porém plantadas em locais diferentes, têm sabor, acidez e aromas distintos. E como esses componentes atuam no nosso organismo? Você sabia que o corpo humano também produz canabinoides? Nosso corpo produz anandamida, um canabinoide com atuação no nosso organismo muito similar ao THC. Essa molécula também é chamada de molécula da felicidade, justamente pelos efeitos que sentimos no corpo quando ela é liberada. Além da anandamida, o nosso corpo também produz o canabinoide 2-AG. Os canabinoides se ligam a receptores presentes em todo o nosso corpo e modificam as diversas funções do nosso organismo.
Esses receptores receberam os nomes de CB1 e CB2. O CB1 está presente predominantemente no sistema nervoso, modulando a atividade motora, cognição, apetite, memória de curto prazo e percepção da dor. Já o CB2 está presente em maior quantidade no sistema imunológico e nos demais órgãos, regulando a atividade do intestino, rins, fígado, etc. Os dois canabinoides produzidos pelo nosso corpo e os dois receptores fazem parte do que chamamos de sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema de comunicação bioquímica presente em todos os seres humanos, em todos os animais vertebrados. Ele desempenha um papel crucial na regulação dos processos fisiológicos, cognitivos e motores. Podemos falar que o sistema endocannabinoide é como se fosse um maestro do nosso corpo. Ele coordena todos os outros sistemas e é responsável pela homeostase. A homeostase é a capacidade do organismo de se manter estável mesmo com as alterações de ambiente, ou seja, de manter o equilíbrio e funcionamento harmonioso. Os canabinoides vindos da cannabis são chamados de fitocannabinoides. Eles interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Os dois mais conhecidos são o THC e o CBD. O THC ativa o receptor CB1, que está concentrado no cérebro e, por isso, pode gerar a sensação de euforia. Quando bem dosado, os seus efeitos terapêuticos são amplos, como, por exemplo, redução de náuseas e vômitos, efeito analgésico, relaxamento muscular, indução do sono e outros. Já o CBD não ativa nenhum dos dois receptores diretamente, mas ele modula eles, ou seja, ele regula as atividades de todo esse sistema. Consumido da forma correta, ele pode promover o alívio para dor crônica, ansiedade, inflamação, estresse, insônia e outros. Ele também tem propriedades neuroprotetoras e pode auxiliar no tratamento de doenças neurodegenerativas. Agora que você já entendeu um pouco mais de como a cannabis atua no nosso organismo, vamos falar dos produtos. O que diferencia os produtos que encontramos no mercado é a composição de cada um desses três componentes da planta: os terpenos, flavonoides e canabinoides. Os produtos Full Spectrum, por exemplo, são produtos que apresentam todos os canabinoides, todos os terpenos e todos os flavonoides. Alguns estudos mostram que esses três componentes da cannabis se relacionam entre si, formando o chamado de efeito entourage ou efeito comitiva. O efeito entourage significa que quando esses três componentes estão juntos, eles diminuem o efeito negativo que um componente poderia causar individualmente e aumentam os positivos. Temos também os produtos classificados como Broad Spectrum. Esses são produzidos com canabinoides, terpenos e flavonoides, sendo que um dos componentes é retirado. Não é mais a planta completa como no caso anterior. E o mais comum é retirar o canabinoide THC. E por último, temos os produtos isolados, que são fabricados com apenas um canabinoide na sua composição, e normalmente é o CBD. É importante analisar o rótulo de cada produto e a indicação do fabricante. Geralmente, a proporção dos dois principais canabinoides, CBD e THC, aparecem destacados na embalagem. Mas cada caso é um caso. Todos os produtos têm a sua utilização e é importante seguir a recomendação do seu médico. Pode ser que o produto do seu amigo não tenha a mesma composição que você precisa. Com a receita em mãos e entendendo a diferença entre os produtos, chegou a hora de adquiri-los.
temos algumas formas de acesso no Brasil, então vamos conhecer. A primeira é por meio de associações de pacientes, que conseguiram na Justiça um habeas corpus para o plantio e extração do óleo. Os óleos das associações, em sua maioria, são extraídos de forma artesanal, podendo existir uma diferença entre cada frasco tanto na cor, textura, quanto na quantidade de canabinoides presentes. Por isso, cada frasco pode ser necessário fazer uma pequena adaptação no tratamento. A segunda é por meio da importação, ou seja, empresas que trazem produtos de outros países. Essas empresas atuam pela RDC 660 da Anvisa, que permite ao paciente importar produtos para uso próprio. Nesse formato, a receita médica será registrada no site da Anvisa, que vai enviar uma autorização de importação. Com essa autorização em mãos, a empresa finalizará sua compra e enviará o produto receitado no endereço indicado por você, após, em média, 15 a 20 dias. A terceira forma é a compra nas drogarias. A Anvisa liberou alguns produtos para serem comercializados nas drogarias do país, por meio da Resolução 327 de 2019. Os produtos devem ser vendidos com receita azul ou amarela, dependendo da quantidade do canabinoide THC presente no frasco. Quando você tiver com o produto em mãos, é importante tomar alguns cuidados. O produto deve ser mantido dentro da sua embalagem original, normalmente em local seco, arejado, protegido da luz e em temperatura ambiente. E lembre-se, deixe fora do alcance das crianças. Agite levemente o frasco antes de abrir. Atenção às embalagens. Muitas possuem tampa de proteção para crianças. Nesse caso, aplique uma pequena pressão para baixo antes de girar a tampa. Siga sempre a orientação do seu médico quanto à posologia e horários de administração dos produtos. Converse com ele caso esteja utilizando mais algum medicamento. Alguns podem gerar interações indesejadas. A forma farmacêutica dos produtos determina o jeito como os canabinoides vão ser absorvidos pelo nosso corpo, e por isso é muito importante seguir à risca a prescrição. Cápsulas e gummies ou gomas serão absorvidos no sistema digestivo. Por isso, a absorção é mais lenta, porém, o efeito é mais duradouro. Refeições volumosas e ricas em gordura aumentam a absorção dos componentes. Agora, se você recebeu prescrição de cápsulas, faça a ingestão normalmente, com líquidos, no horário sugerido pelo médico. Já as gummies podem ser ingeridas como balas normais. Podem ser mastigadas, porém, o ideal é que sejam chupadas para que haja uma absorção pela mucosa oral. Não há necessidade de serem ingeridas com líquidos. Produtos de uso tópico, como pomadas e gel, terão um efeito local. Passe de acordo com a orientação da receita, nas áreas afetadas. Produtos inalados apresentam um efeito imediato, porém uma duração menor. Prefira dispositivos vaporizadores que controlam a temperatura. A combustão traz malefícios para o organismo, além de que altas temperaturas prejudicam a absorção dos terpenos, que são extremamente voláteis. Já com os óleos, a absorção acontece principalmente pela mucosa oral. Por isso, o óleo deve ser pingado diretamente embaixo da língua e mantido na boca por alguns segundos. Não ingerir líquidos ou escovar os dentes logo após o consumo. Se você recebeu indicação de óleo, preste atenção se a receita descreve a dose em gotas ou em ml. Caso seja em ml, fique atento ao conta-gotas. Ele costuma ter marcação de 0,25, 0,50, 0,75
e 1 ml. Bom, vamos agora falar de algumas dúvidas comuns que também podem ser a sua. Quanto tempo leva para o meu tratamento fazer efeito? De forma geral, os efeitos iniciam ao longo das primeiras semanas de tratamento. Algumas pessoas podem manifestar melhoras já nos primeiros dias, mas isso não ocorre com todo mundo. Algumas pessoas podem perceber os efeitos com um pouco mais de demora, sendo que, nesse caso, é indicado falar com o médico, pois a dose pode estar baixa e necessitar de ajustes. O tratamento vai me dar algum barato? Eu vou sentir algum efeito na hora? Provavelmente não. Se o seu medicamento possui uma alta concentração de THC e você sentir alguns efeitos psicoativos, converse com seu médico para que ele revise a dose ou o tipo de óleo. Por isso, comece o seu tratamento aos poucos e vai sentindo a alteração do seu corpo. Será que eu vou precisar me tratar para o resto da vida? Depende de qual problema você está tratando. Alguém que trata uma doença crônica, degenerativa, como esclerose múltipla ou Parkinson, por exemplo, pode precisar de um tratamento para o resto da vida, sim. Já no caso dos tratamentos de depressão ou insônia, ao fazer uma reavaliação e apresentar melhora dos sintomas, é possível que o tratamento seja descontinuado. Existem efeitos colaterais? Sim, e eles são diferentes para os diferentes canabinoides. O CBD costuma ter poucos e leves efeitos negativos, que melhoram ao longo dos primeiros dias de tratamento. E os principais são sonolência, fadiga, fezes amolecidas, boca seca e redução do apetite. Já o THC, os principais efeitos indesejados são boca seca, sonolência, aumento do apetite, tontura, queda de pressão e piora temporária da memória de curto prazo. Quando em doses altas, pode desencadear ansiedade, aceleração do coração e confusão mental. Em caso de efeitos adversos, converse com seu médico para ajuste da dose ou revisão da formulação. O tratamento com cannabis vicia? A Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide esclarece que o desenvolvimento de dependência é raramente visto no uso medicinal, devido ao uso de pequenas doses do THC. Cannabis medicinal deve ser usada com muita cautela em pacientes com transtornos de dependência pré-existentes. Se esse for o seu caso, converse com seu médico. Importante lembrar também que a cannabis não causa overdose, ou seja, não há registro de nenhum usuário que morreu ou teve problemas graves devido ao consumo de altas quantidades de cannabis. Posso consumir bebida alcoólica enquanto estiver em tratamento? O ideal é que não. O álcool interage com o nosso sistema nervoso central, afetando o humor e coordenação. O CBD não tem interação direta com o álcool, mas o THC potencializa o efeito que o álcool faz no nosso organismo. E eu posso dirigir enquanto estiver em tratamento? Depende. Produtos que tenham THC, dependendo da dosagem, podem alterar o reflexo, a cognição e a coordenação motora. O ideal é que pacientes que fazem uso desses produtos não operem máquinas e nem dirijam. Por isso, converse com seu médico antes. Já os produtos com CBD isolado ou com baixa concentração de THC não interferem nessas capacidades, portanto, não oferecem riscos para o paciente. Para finalizar, vamos desmistificar uma crença popular em relação à cannabis. Ela mata neurônios? E a resposta é não. Pelo contrário, as pesquisas mostram que os canabinoides têm efeito neuroprotetor, ou seja, os canabinoides protegem os neurônios da morte, estimulam a formação de novos e aumentam as sinapses, ou seja, a comunicação entre os neurônios do nosso organismo. Vale lembrar que
Você explicou ao seu médico na consulta sobre seus problemas de saúde e sintomas. Baseado nisso, ele fez uma avaliação e optou pelo melhor produto para o seu caso, assim como a melhor posologia, ou seja, a dose e o horário mais adequado para o consumo do medicamento. Portanto, a prescrição é individualizada e você deve seguir corretamente as orientações. Todos nós temos o sistema endocannabinoide. Cada indivíduo é único e, por isso, as respostas de cada organismo são únicas também, tornando a cannabis medicinal uma medicina personalizada. Isso significa dizer que podemos ter duas pessoas com o mesmo problema, mesma idade, usando o mesmo produto e cada uma responder de forma diferente ao tratamento, necessitando de diferentes doses. Bom, existem centenas de produtos, mas não troque seu produto por outro sem orientação. Os produtos podem ser parecidos, com concentrações diferentes ou até a mesma concentração, mas um perfil de canabinoides distintos. Em ambos os casos, a atuação no organismo será modificada, alterando o tratamento e podendo até causar efeitos colaterais ou até a falta do efeito desejado. Ficou alguma dúvida com relação a algum ponto? Antes de tomar qualquer atitude, fale com seu médico, combinado? Não tome atitude sozinho.